A Mula Sem Cabeça, de Viriato Padilha, voz Iba Mendes. No mundo estranho e singularmente fantástico de que nos estamos ocupando, a mula sem cabeça tem lugar proeminente, e não há quem o ignore, por menos versado que seja em matéria de crendices populares. A mula sem cabeça, assim como a bruxa e o lobisomem, não é uma verdadeira alma do outro mundo ou espírito sobrenatural, e sim uma criatura humana, dotada das mesmas qualidades das outras, porém que, por determinadas circunstâncias, adquiriu propriedades fantásticas e atributos que não se encontram no resto da humanidade. A crença na mula sem cabeça foi importada de Portugal. É geralmente a mulher que mantém relações amorosas com qualquer padre, o qual, pelo juramento de castidade que faz ao receber ordens, chama sobre aquela com que ele coabita a maldição divina, pois o caráter da mula sem cabeça é o de um fadário, isto é, a degradação momentânea e periódica do ser humano em vil animal. Entre as muitas histórias de mula sem cabeça que sabemos, todas assentando sobre a mesma base da punição da mulher pelo seu amor pecaminoso ao padre e com mais ou menos variantes, vamos contar uma que teve por teatro o velho arraial do infeccionado em Minas Gerais. É uma história singela, porém emocionante, e que não deixa de ter um grande fundo de verdade, bem visível a qualquer inteligência. João era um caipira honesto, muito trabalhador e comedido. Nunca o viram escorado ao balcão das vendas. Fugia das lôbregas mesas do marimbo e do pacal e evitava os cateretês da vizinhança. Homem de foice, machado e enxada, na extensão mais ampla da frase, o pequeno sítio em que vivia com sua mãe, já velhinha, era cuidado com esmero, e assim, se não nadava na abundância, estava, no entanto, livre da penúria. O chiqueiro e o poleiro achavam-se bem guarnecidos, e a roça dilatava-se em farturas de toda a sorte. Além disso, João era um rapaz forte, sadio, sem pretensões a grandezas e glórias futuras, e, sob o ponto de vista do saber humano, satisfazendo-se com os escassos conhecimentos empíricos adquiridos na labutação da lavoura e da criação de animais domésticos. Afilhado de estimação do coronel Fonsecão, chefe político respeitado, que sempre estava com o governo e, por conseguinte, nunca declinando a vara do poder local nas quadras do recrutamento, que são as mais escabrosas para o matuto, nunca se metiam com ele, e assim João deslizava placidamente na corrente da existência, sem dela sofrer os esbarros ou os enovelantes redemoinhos. Colocado em tão favoráveis condições, o nosso caipira podia ser um homem feliz. Mas João era moço, contava 23 anos apenas, e uma circunstância impedia que a sua aventura fosse completa. Não é preciso dizer ao leitor que, quando se está nessa idade, toda de ardências e desejos vivos, qualquer homem é um Colombo a ansiar pelos mundos novos do amor, a sonhar dia e noite com os horizontes fagueiros da ternura feminina. E, na perseguição dessa quimera, muitas vezes veste-se a alma de espinhos, ou pelo menos perturba-se a nossa placidez de espírito. Ora, João, assim que entrou aos 23 anos, teve que se submeter a esta lei natural. Então começou a sentir-se isolado e muitas vezes esquecia-se, debruçado no cabo da enxada, ou com um machado seguro à entalha cavada na fronde do Jequitibá, e ali perdia-se em vagas cismas, a seguir com o pensamento em visão agradável, que se aprazia em visitá-lo por tais horas. E depois de vê-la desaparecer, continuava o trabalho, mas um tanto esmorecido, como se lhe faltasse o alento essencial à sua atividade. É que João se sentia homem,
forte para a vida e para o amor, disposto à rudeza do trabalho material e apto para suportar os encargos da família, essa trouxa pesada, como alguns dizem. Por que então não procurava uma companheira bonita, como a sonhava seu coração, boa como mereciam seu caráter e qualidades? Não a tinha o Antonico, um criançola que nem sequer apresentava barba? Não se casara o Juca, seu irmão Colasso e filho do coronel Fonsecão? E até o Anselmo, um pobre diabo, sem eira nem beira, não se atrevera a pedir em casamento a filha do Chico Andorinha? Por que então não se casara ele? Estava na idade e tinha, graças a Deus, com que dar de comer a mulher e filhos. As suas terras eram próprias, uma boa casinha, toda coberta de bicuíba e bem entaipada, lavoura convenientemente tratada e rendosa, criação de terreiro abundante e 2 cavalos de sela no pasto. Depois de matutar alguns meses essas ideias, o nosso excelente João chegou à conclusão de que o casamento era para ele coisa facílima de cometer e ao mesmo tempo inevitável. Resolveu, pois, realizá-lo quanto antes e depois Deus o ajudasse. Se afinal os homens não se casassem, que seria do mundo? Quanto à escolha da mulher, era com que João não podia embaraçar-se. Pois com quem devia ele casar, senão com Ritinha, a filha do mestre Manuel Teodoro, o marceneiro do infeccionado? Não estava ela moça feita e bonita, como nenhuma outra em todo o arraial e lavouras da vizinhança? Não podia ser com outra, estava claro. Estimavam-se desde meninos, e quando brincavam o tempo serar e o chicote queimado, já se sentiam vivamente atraídos um para o outro. Fora sua companheira predileta nas folias infantis, sê-lo-ia igualmente na fase das responsabilidades. Pelo último São João tiraram sortes, e estas lhe prognosticaram o seu enlace. Do seu amor estava certo. Não havia, pois, que hesitar. Seria Ritinha sua mulher. E tendo assentado nesse projeto, pediu-a em casamento, sendo recebido jubilosamente, tanto pela moça como pelo velho Manuel Teodoro. Marcou-se o noivado para o dia de Reis, e logo nas 2 casas começou-se a trabalhar ativamente nos preparativos para a importante solenidade, pois, embora pobre, João desejava que a festa se fizesse com a decência compatível com o crédito que gozava. Faltavam apenas algumas semanas para chegar o dia de Reis, pelo qual o nosso caipira suspirava, contando dia por dia, quando sobreveio um acontecimento que determinou alteração completa no teor das coisas estabelecidas. Morrera o velho vigário do infeccionado, bom homem, geralmente estimado na freguesia e íntimo amigo de Manuel Teodoro, pai de Ritinha. Era Manuel Teodoro quem armava a igreja nos dias festivos e Ritinha quem cuidava da lavagem e engomação das toalhas do altar e das sobrefelizes, serviço com o qual granjeava uns cobrezinhos, tudo isso por intervenção do velho vigário, que as más línguas do lugar achavam um tanto parecido com a filha de Manuel Teodoro, pondo assim em grave risco a reputação da esposa do marceneiro, a veneranda Dona Tomásia, morta havia tempos. Para substituir o falecido na vigararia do infeccionado, nomeara o bispo, o padre Salústio, e este, 15 dias depois dos funerais do seu antecessor, chegava à freguesia. Era um homem moço, ainda com o cheiro do seminário, mineiro de nascimento e de família opulenta, do grão-mogol. Tinha feições regulares, pele macia e muito branca, olhos negros e cheios de vivacidade, bela estatura e maneiras afáveis. Pela influência que gozava sua família junto ao bispado, isentara-se da posição pouco invejável de coadjutor, e apenas recebera ordens, conquistara a vigararia do infeccionado, aliás, bastante rendosa. Esse fato da mudança de vigário no velho arraial do infeccionado
pode parecer indiferente ao leitor. No entanto, é sobre ele que se estabelece o enredo desta narrativa singela e por isso tem alta importância neste momento. Foi o padre Salústio, ou antes os seus lábios bem desenhados na face, as suas mãos finas e pequenas, e todas as suas outras graças físicas, que criaram o pequeno romance de que nos ocupamos, aliás, verídica história, autenticada pelo testemunho insuspeito do ancião que me referiu, o João André, antigo tropeiro das estradas mineiras, do tempo ainda em que se batia carga em Magé e no Porto da Estrela, outrora importantes centros comerciais, hoje tristes e desoladas taperas. Mas passamos adiante. 3 dias depois que o padre Salústio se estabelecera no infeccionado, recebeu ele a visita da graciosa Ritinha, filha do marceneiro Manuel Teodoro e noiva do nosso amigo João. Ritinha era rapariga realmente formosa, e isto nos faz crer que, embora escasso de instrução, não era despido de gosto o afilhado do coronel Fonsecão. De estatura regular, era enxuta de carnes e de formas corretas, seio farto sem excesso, cintura delgada, anca fornida, braços bem dispostos, mãos e pés pequeninos. Os olhos eram pardos, pouco brilhantes, mas doces, os lábios cheios, o nariz bem feito, os dentes brancos e pequenos, a pele láctea, e tudo isso encaixilhando-se num oval suavíssimo, coroado por uma soberba cabeleira acastanhada, abundantíssima em fios tenuíssimos, de uma delicadeza e brilho de seda frouxa. Ritinha vinha em nome do pai cumprimentar o senhor vigário e ao mesmo tempo fazer-lhe a entrega de umas tantas toalhas bordadas de altar que ficaram em seu poder ao falecer o antigo vigário. O padre Salústio agradeceu muito a fineza da jovem, fê-la sentar-se e entrou com ela em demorada conversação sobre sua família e do rapaz com o qual ia casar-se, bem como acerca de outros assuntos mais relativos aos fiéis do infeccionado e padecimentos e morte do padre velho, acabando por pedir-lhe que continuasse com o encargo de lavar e engomar os panos da igreja, pois não convinha desviar tão preciosos artigos para outras mãos, atendendo-se à facilidade com que o geral das lavadeiras lhe davam descaminho. Desde o primeiro momento, Salústio ficou deslumbrado com a beleza da moça, pois, embora sacerdote e preso à castidade por juramentos solenes, era muito moço ainda e de temperamento bastante vivo para não se impressionar com a plástica soberba que tinha diante de si, mas realçada por uma certa candura combinada com languidez que lhe ia matar. Por seu lado, Ritinha sentia-se bem conversando com o jovem sacerdote. Não a importunavam as perguntas um tanto indiscretas que ele lhe fazia e admirava-lhe a graça do falar e dos gestos, a elegância do porte e a doçura do olhar. Sentiram-se, pois, talvez sem o quererem, reciprocamente inclinado um para o outro. E quando o padre Salústio, ao despedir-se da moça, lhe apertou demoradamente as mãos e a envolveu num longo olhar sensual que parecia enredá-la na língua de um fogo estranho, Ritinha sentiu-se enleada, enrubesceu, tremeu e retirou-se apressadamente sem saber que lhe responder. Durante todo o dia em que teve lugar esta cena, Ritinha não arredou o padre Salústio um só momento da imaginação. Rememorava mentalmente, uma por uma, todas as suas palavras, lembrava-se com íntimo prazer dos cumprimentos que havia dirigido à sua beleza e procurava reviver na memória todos os seus traços fisionômicos que achava de uma regularidade e delicadeza superiores. Sobretudo, tinha-lhe causado vivíssima impressão o sorriso do padre Salústio, tão cheio de encantos e fascinação. Falou a mestre Manuel Teodoro com muito calor do novo vigário. E à noite, vindo visitá-lo João, sem saber porquê, sentiu-se mal. Como que a presença do rapaz lhe perturbava o segmento de uma ideia cara.
Pela primeira vez, achou o noivo inferior, grosseiro demais no falar e nos modos, anguloso de feições, desajeitado de formas. Incomodaram-lhe as atenções carinhosas do pobre rapaz e causaram-lhe enfado os seus projetos. Para evitá-lo, pretextou uma enxaqueca súbita e recolheu-se logo ao seu quarto. Deitou-se, mas não adormeceu. Só lhe chegou o sono quando os galos começaram a cantar, pois no cérebro rolavam-lhe com persistência os mesmos pensamentos nos quais Padre Salústio, com o seu encantador sorriso, figurava sempre. Por seu lado, o novo vigário do infeccionado achou-se também por muitas vezes a cismar na formosa engomadeira das suas sobrepelizes. Achava-lhe um tom distinto, maneiras superiores à das mulheres vulgares, voz singularmente cariciosa e principalmente bela como uma tentação. Saído havia pouco do seminário, o padre Salústio achava-se ainda puro de inclinações amorosas e até então julgava coisa fácil guardar o preceito da castidade, onde tantos sacerdotes naufragam. Empossando-se da sua vigararia, trazia o propósito de formar uma reputação de homem pio. Assim traçando a linha de sua conduta futura, o padre Salústio não consultara as exigências imperiosas da sua idade e do seu temperamento ardente de mineiro. O resultado foi, logo ao começar a sua carreira eclesiástica, sentir-se fraco para lutar contra a paixão pela mulher, a mais irresistível de todas. Durante todo o dia e noite que seguiram-se a sua entrevista com a filha do marceneiro, sentia a todo momento voltar-se-lhe o espírito para a gentil criatura que lhe deixou o aposento embebido de uma fragrância enternecedora. E ao adormecer, pensava ainda na sua vasta cabeleira acastanhada, sedosa e cheia, onde tão grato lhe seria repousar a fronte a escaldar de desejos lúbricos, embora se esforçasse por afugentá-los. O padre Salústio tinha dado a Ritinha uma sobrepeliz para passar a ferro, pedindo-lhe urgência, talvez por desejo de vê-la mais depressa. Era provável que a moça assim o compreendesse também, pois logo no outro dia batia à porta da casa do padre Salústio, levando-lhe o paramento, cuidadosamente dobrado e entrouxado em fina toalha de renda. Ritinha achava-se ataviada com mais esmero do que no dia antecedente. Percebia-se que tivera a pretensão de fazer sobressair os seus atrativos, porém a fisionomia conservara sinais indeléveis das agitações que na véspera lhe haviam conturbado o espírito. O padre Salústio sentiu pular-lhe o coração no peito quando ela, sempre donairosa, porém pudica, assomou à porta. Correu ao seu encontro, chamou-a para junto de si, fê-la sentar-se em um canapé e, tomando-lhe as mãos entre as suas, com a fronte quase a roçar na sedosa coma acastanhada da moça, um tanto trêmulo, febril, como que ébrio pelo perfume daquela carne fresca, sadia e bela. Escusamos descer a minudência dos detalhes desse colóquio, cujo desenlace é visível. Ambos moços, ardentes, apaixonados e inclinados irresistivelmente um para o outro, não era possível que vencesse a atração. Depois de meia hora de palestra, caíram nos braços um do outro. Ele ardentíssimo, impetuoso, brutal, ela nervosa, envergonhada, chorosa, porém abandonando-se sem resistência, intimamente satisfeita pelo arrojo do companheiro. Desse dia em diante, Ritinha transformou-se em amante do padre Salústio. Embora recatassem muito suas relações amorosas, foram elas percebidas no fim de alguns dias pelo sacristão, e esse bom homem, sempre pedindo o mais rigoroso segredo, revelou-as aos amigos. Dentro em pouco todo o arraial era sabedor do escandaloso sucesso. Já Ritinha notava que as amigas e antigas companheiras da escola pública e dos folguedos começavam a evitá-la e que, quando passava pelas ruas, percebia dentro das lojas risinhos abafados dos caixeiros e cochichos que lhe pareciam referir-se
aos seus amores com o padre. João, porém, continuava alheio aos ditérios do arraial e todo engolfado na sua paixão e na sua completa ignorância dos fatos, suspirava continuamente pelo dia venturoso em que veria estender-se no leito de Jacarandá, rosa do seu noivado, obra-prima de mestre Manuel Teodoro, o delicioso corpo de Ritinha, de uma brancura fascinante de leite e todo recendente à água de colônia. Essa situação feliz não tardaria a desaparecer. Era uma tarde de sexta-feira. João achava-se sossegadamente em casa a amilhar os seus 2 cavalos de sela, um dos quais, o alazão, destinava para a montaria de sua dileta Ritinha, quando lhe apareceu uma preta velha, muito conhecida em todo o infeccionado, a tia Rosa, que, à função de parteira entendida, reunia as de rezadeira de quebranto, mal olhado, espinhela caída, cobreiro e outros males. Tia Rosa havia-se indisposto com Ritinha, por esta lhe atribuir o furto de um pano de altar, e sua ida à casa de João não tinha outro fim senão esclarecê-lo sobre a conduta imoral da sua noiva. João recebeu-a como pessoa de casa e, depois de trocar algumas frases banais com ela, disse-lhe em tom de troça, ao mesmo tempo que continuava a tirar os carrapichos da crina do alazão. Dentro de 1 ano, tia Rosa, você tem um servicinho nesta sua casa e algumas patacas a ganhar. Antes fosse já, respondeu a preta. Bem precisada ando eu de alguns cobres para pagar uma promessa de 3 libras de cera que devo a Nossa Senhora dos Remédios. Mas os tempos andam tão ruins, meu Joãozinho. Então há alguma novidade por cá daqui a 1 ano? Pois você não sabe que estou de casamento ajustado para o dia de Reis? Ora, já se vê que daqui a 1 ano é provável já haver gente nova que lhe dará algum pequeno incômodo. Tia Rosa sabia perfeitamente do casamento de João. Fingindo, porém, ignorá-lo, fez um gesto de admiração e exclamou: Que é que você está me dizendo? Pois isso é sério? Ora, não brinque com a sua preta velha, nhonhô. Estou falando sério, tia Rosa. Caso-me no dia de Reis com Ritinha, a filha do Manuel Teodoro, lá do arraial. Com Ritinha, nhô Joãozinho? Interrogou a preta, simulando o maior espanto. Sim, com Ritinha, tornou João. Ah, então não sou eu quem há de pegar seu filho, nhô Joãozinho. E por que, tia Rosa? Por que, nhô Joãozinho? Por quê? Porque eu não sou parteira de mula sem cabeça. Credo! Nossa Senhora dos Remédios me livre de tal tentação. Cruzes, canhoto, vá para as areias gordas, arruda com o pé e tudo. João ficou atordoado com o destampatório da negra e, sentando-se no coche em que os cavalos comiam a ração de milho, arregalou muitos olhos e perguntou-lhe ansioso e indignado: Mas então, tia Rosa, Ritinha é mula sem cabeça? E, ao fazer essa interrogação, os seus punhos crisparam-se, como se tivesse ímpetos de esganar a negra. Esta, porém, sem se perturbar, persignou-se de modo beato e exclamou tranquilamente: Desde que me secou o umbigo, ouço dizer que mulher que anda com padre vira mula sem cabeça. E não há ninguém nessas redondezas que não esteja farto de ouvir que a Ritinha está metida com o vigário novo. Com o padre Salúcio? Quem duvida? Seu Juca sacristão vi os 2 se abraçarem, e eu mesma que aqui estou, encontrei aquela relaxada saindo da casa do padre Salúcio às 11 horas da noite. Em seguida, a negra discursou longamente sobre o fato e acabou com estas terríveis palavras o seu feroz mexerico. Sua noiva, no Joãozinho, é uma burra de padre, é uma mula sem cabeça. Não olhe mais para aquela descarada, que mais cedo ou mais tarde há de ser montada pelo tinhoso, que lhe rasgará a barriga com uma chilena de fogo para castigar o seu pecado. Dizendo isto, a preta retirou-se, satisfeita por haver realizado a sua vingança, ficando o pobre caipira abancado no coche, como que atordoado, e a repetir com obstinação de idiota estas fantásticas palavras: Mula sem cabeça, mula sem cabeça.
Fora tão rude o golpe que lhe vibrara a maldita negra que lhe tirou momentaneamente a faculdade de raciocinar. Sentia uma zoada no ouvido, tremiam-lhe as pernas, o coração como que lhe batia no peito. Nesse estado conservou-se até cair a noite. Só então arrancou-se de tão pesada atonia e a passos lentos dirigiu-se para o arraial. Formara a atenção de averiguar aquele negócio que tanto o afligia. Quem lhe dizia que tudo aquilo não passava de calúnias forjadas pela negra a fim de se vingar de alguma ofensa recebida da moça ou simplesmente por espírito de maldade? Convinha não emprenhar pelos ouvidos. Era crível que ela o atraiçoasse, comprometendo de modo tão funesto a sua própria felicidade? E logo com quem? Com um padre? Não, convinha ser prudente. Tia Rosa, todos a conheciam, era uma enredadeira. Assim raciocinando, chegou junto à casa de Ritinha, quando soavam 9 horas. A casa estava fechada e pelas frestas não se percebia a luz pelo lado de dentro. Manuel Teodoro deitava-se cedo, porém Ritinha tinha por costume conservar-se acordada até tarde, quer costurando, quer fazendo renda. Por que então não se via luz na casa? João abeirou-se ao seu quarto, colocou o ouvido à frincha da janela e procurou ouvir se ela ressonava. Mas nada. O silêncio era completo. Só o interrompia o cantar estrídulo de um grilo. Retirou-se da janela contrariado e continuou a caminhar, sempre avançando para o arraial. A casa do padre Salúcio ficava logo à entrada do Largo da Matriz. Era um velho casarão assobradado, ainda dos tempos coloniais, toda de cantaria grosseira e com largas janelas de caixilhos miúdos. Já de longe o rapaz percebeu que havia luz em um dos aposentos da casa do padre, que se coava através da vidraça de uma das janelas, resguardada interiormente por uma cortina de caça branca. Aproximou-se todo apreensivo e veio postar-se no centro da rua a observar aquela claridade que lhe enchia a alma de um luar sinistro. Depois de alguns minutos que ali se achava, percebeu dentro do aposento 2 vultos. Era evidente que no quarto do padre Salúcio estavam 2 pessoas. Uma delas seria a Ritinha, sua noiva? Perguntava-lhe o coração pressago, quase a estourar-lhe no peito. Resignou-se a esperar. 2 horas passaram com extraordinária ansiedade para ele, quando afinal sentiu ruído de passos descendo a escada e logo em seguida sentiu que tiravam a tranca da porta. João coseu-se com um tapume fronteiro e aguardou a saída das pessoas que desciam a escada. A porta abriu-se a meio e um homem saiu para a calçada. Reconheceu-o logo. Era o padre Salúcio. O sacerdote observou atentamente para todos os lados, a fim de examinar se alguém transitava pela rua àquela hora. E tendo certificado do seu isolamento, fez sair de dentro de casa uma mulher. Colheu-a nos braços, deu-lhe um beijo prolongado na face e depois tornou a recolher-se, fechando sobre si a porta. A mulher achava-se por tal forma embrulhada no xale que não se percebiam as feições. E assim que o padre fechou a porta, começou a caminhar pela rua acima. Nesse momento, o sino da igreja dava 11 horas. João saiu imediatamente do seu esconderijo e pôs-se a acompanhar a mulher, esperando reconhecê-la. A mulher, embuçada no entanto, embora não corresse, caminhava com muita rapidez. Parecia antes deslizar sobre o terreno do que andar, e o moço esbofava-se para segui-la. Todavia tinha um pressentimento de que era Ritinha e esperava que a carreira terminaria ao chegar à casa de Manuel Teodoro. Efetivamente, quando a mulher emparelhou com a casa do marceneiro, estacou e voltou-se, naturalmente procurando ver se alguém a acompanhava. Com a marcha, o seu longo chale havia descido da cabeça, e o João julgou reconhecer a basta cabeleira acastanhada da sua querida e pérfida Ritinha.
mas a distância em que se achava não lhe permitiu ainda reconhecer-lhe perfeitamente as feições. O caipira esperava que a mulher entrasse na casa de Manuel Teodoro. Mas qual não foi o seu espanto ao ver que a misteriosa transuente continuava a marchar, batendo a estrada, cuja areia se prateava ao clarão tranquilo da lua, nesse momento em pleno zênite. Isso desconcertou-o. Onde iria essa mulher, Ritinha ou outra qualquer, a tais horas, e por uma estrada tão deserta? Da casa de Manuel Teodoro até o sítio de João não havia outra casa, e a distância entre as duas era de uma boa meia légua. Que iria, pois, fazer essa mulher, Ritinha ou não, porém moça, porquanto era impossível que o padre Salúcio enlaçasse e beijasse tão amorosamente uma velha? Que iria buscar essa criatura em sítio tão isolado? Também raciocinava. Para que fosse Ritinha conhecer-a sempre tão medrosa, incapaz até de entrar num quarto sem luz, como de um momento para o outro adquiria tamanha intrepidez? No entanto, aquela formosa cabeleira castanha não podia ser de outra. Ele bem conhecia todas as moças do infeccionado. E a mulher sempre a andar. A sombra do seu corpo, muito esguia e fantástica, rastejava com o caipira. A areia da estrada rangia sob os seus rápidos passos, enquanto o roceiro se perdia num dédalo intrincável de conjecturas que a nada o conduziam, acompanhando quase automaticamente aquele mistério que lhe fugia sob a forma de uma mulher. Nisso a criatura chegou a um ponto onde o caminho se bifurcava, formando o que os caipiras chamam uma encruzilhada. Era a encruzilhada do Inganzeiro, assim denominada por existir bem na bicotomia uma frondosa leguminosa dessa variedade. Esse lugar era preferido pelos tropeiros para pouso, e ali viam-se espetadas no chão algumas dúzias de varas, nas quais se amarrava a burrada do lote. Mas quando ao cair da noite João por ali passou, nenhuma tropa se achava arranchada no pouso da encruzilhada. A mulher embuçada, ao chegar a esse sítio, estacou e voltou-se para a direção em que ele vinha. O nosso caipira, como que movido por um poder superior, deteve-se igualmente. Quem sabe se tia Rosa não teria razão e Ritinha, sua futura esposa, não viria por essa estrada fora em cumprimento do sombrio fadário reservado às infelizes que faziam os padres violar o solene juramento de castidade? O dia, uma sexta-feira, a hora meia-noite, tudo lhe acudiu à atribulada imaginação naquele momento e os cabelos, a seu pesar, se lhe irriçaram. Teve medo de avançar, de reconhecer afinal aquela misteriosa mulher em cuja indagação tudo se havia empenhado. Ao cabo de alguns minutos, a mulher continuou a caminhar, porém agora vagarosamente. E dissipando-se-lhe um tanto o pavor, João prosseguiu na marcha. Daí a pouco, um novo sucesso assombrava-o. Quando, ao anoitecer, passara pela encruzilhada do Inganzeiro, nenhuma tropa ali havia. Agora, porém, lá estava uma fila de cangalhas, e um sujeito, de pernas cruzadas diante de um pequeno fogo, tocava uma viola muito cebosa e cantava os seguintes versos, em toada rústica. Eu botei meus cachorros no mato para ver se levanta veado, espingarda de cano quebrado, eu corri e fui cercar no cerrado, cachorrada latiu, não viu nada, ó minha senhora dona, no seu mato não tem nada, e o passo branco avoou para as bandas de lá, vai-se embora, passo branco, deixa o caçador passar, adeus morena, não deixa seu bem penar. João, distraindo a atenção para esse fato de se achar ali arranchada aquela tropa, perdeu de vista a mulher, não sabendo por qual dos galhos da encruzilhada havia enveredado. Para se orientar, ao chegar em frente ao violeiro, disse-lhe: Boa noite, meu Patrício, você me sabe dizer que rumo tomou uma dona que passou ainda há pouco por aqui? Seguiu pela direita ou pela esquerda? O homem da viola não lhe deu resposta e continuou a tocar o rasgado que fazia o acompanhamento de sua cantoria.
O moço, aborrecido, tornou a formular a sua pergunta. Então o indivíduo, encarando-o friamente, deu uma grande e prolongada risada que fez estremecer o rapaz e, torcendo a boca desdentada para um lado, cantou: Eu mandei meu menino depressa da carreira chamar o doutor. No caminho tinha muita lama, o cavalo atolado ficou. Recoluta no campo tá alerta, meu menino lá preso ficou. Ai, triste de quem ama padece dor. E o passo branco avoou para as bandas de lá. Vai-se embora, passo branco, deixa o caçador passar. Adeus, morena, não deixa seu bem penar. Escandalizado pela desatenção do tropeiro, o noivo de Ritinha perguntou-lhe de novo: Amigo, toda pergunta tem resposta. Faça favor de me dizer que rumo tomou uma moça que passou ainda há pouco por aqui. O sujeito da viola tornou a encará-lo friamente, soltou uma gargalhada mais prolongada do que a primeira e, em seguida, virando outra vez a boca desdentada para um lado, cantou com voz aguda: Triste viola, tropeiro coitado, vai na venda, demora um bocado, compra à vista, não compra fiado, chega em casa, patrão tá zangado, periquito não vem no roçado, quem fala mal do tropeiro merece ser enforcado. E o passo branco avoou para as bandas de lá. Vai-se embora, passo branco, deixa o caçador passar. Adeus, morena, não deixa seu bem penar. E continua a rasgar a viola soturnamente, sem prestar a menor atenção ao caipira. João desconfiou com o tipo. Será surdo ou idiota? Pensou ele. E, sem querer perguntar mais nada, resolveu seguir pelo caminho que o conduzia à sua casa. Contudo, mal havia andado uns 50 passos, avistou logo a mulher misteriosa. Achava-se encostada ao batente de uma porteira desmantelada e, pela segunda vez, receou avançar, tomando de súbito o horror inexplicável. A mulher, assim que o viu na estrada, arrancou o chale da cabeça, rasgou as roupas e lançou-as fora, ostentando-se completamente nua ao clarão da lua. Ele reconheceu então perfeitamente Ritinha, com a sua famosa cabeleira castanha, arrepiada pela aragem que a espalhava sobre as espáduas brancas de uma alvura de leite. Ritinha, ou melhor, a visão, depois de despida, lançou-se ao chão furiosamente, rebocou-se por algum tempo na poeira da estrada e daí a pouco ergueu-se, mas não já como se havia deitado por terra. O que apareceu à vista do caipira apavorado foi um monstro horrendo, um animal com a aparência de uma mula, porém sem cabeça, a lançar um fogo azulado pela cavidade da garganta. A coisa medonha encheu de coices o batente da porteira e disparou pela estrada fora, com estrídulos, relinchos, bater de ferraduras e grandes alaridos de campainhas. O rapaz soltou um enorme grito e, correndo, voltou para a encruzilhada, a fim de implorar a proteção do tropeiro. A mula sem cabeça, sempre a relinchar, a dar coices e a tanger o seu fantástico cincerro, vinha atrás dele e quase o alcançava. Por momentos, ele sentia o calor da língua de fogo que jorrava da sua medonha garganta. Era uma coisa atroz o que o pobre moço sentia. Queria gritar e não podia, arredar-se do caminho para deixar passar o monstro, mas não atinava com o desvio salvador. E assim continuava a correr pela estrada, sentindo sempre atrás de si a horrenda e fantástica limária. Chegou enfim à encruzilhada do enganzeiro. Aí novo assombro o aguardava. O singular tropeiro que lhe havia negado resposta pouco antes, achava-se agora em meio da estrada, de chicote em punho e chinelas nos pés, a cortar jacas de modo diabólico. As suas chinelas, ao bater uma na outra, tiravam chispa de fogo. Os seus dedos castanholavam doidamente. Ria-se de um modo pavoroso e os seus olhos pareciam dois tições acesos. Logo que o roceiro esbarrou com essa figura grotesca e medonha, deu um salto para um lado e a mula passou adiante. Então o tropeiro, que cortava jaca na estrada, encarapitou-se nela de um salto, correndo-lhe uma longa chinelada,
desde a tábua do pescoço até a garupa. Um risco de fogo ficou no corpo da burra e ela começou a corcovear danadamente e a desandar coices em todas as direções. João nada pôde ver. No lugar onde se passava aquela cena, tudo era poeira e fogo. Houve um momento em que o caipira sentiu o estranho animal vibrar-lhe um coice nos peitos. Imediatamente rolou na estrada sem sentidos. Alguém que passou no outro dia pela manhã na estrada encontrou o pobre rapaz estendido e conduziu-o para o sítio, onde a mãe conseguiu reanimar-lhe os sentidos. No entanto, uma violenta febre cerebral havia-o acometido. Durante um mês, o infeliz esteve às portas da morte e, quando chegou a levantar-se do leito, estava completamente doido. A moléstia tinha-lhe roubado a razão, que tão rudemente fora maltratada na encruzilhada do enganzeiro. Era, todavia, um doido inofensivo. Trabalhava regularmente e desempenhava-se de qualquer comissão de que o incumbissem. Mas se uma moça se aproximava dele, o pobre louco entrava na maior aflição e fugia da criatura, gritando espavorido: "A mula sem cabeça! A mula sem cabeça!" Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com